Essa é a aula 13 do curso de Excel básico, VBA, onde eu vou falar mais um pouquinho sobre Combo Box e vou mostrar como colocar mais de uma coluna dentro do Combo Box. Eu vou abrir aqui a pasta onde eu tenho as minhas planilhas. Vou fazer a cópia aqui da aula 11, tá? Que foi a última aula que eu coloquei os códigos, né? A aula 12 eu só mostrei a propriedade Whole Source. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou renomear ela aqui como aula 13. Lembrando que vai estar disponível para você baixar caso você tenha alguma dúvida. Abri aqui essa planilha que eu nomeei aula 13 e eu vou te mostrar como configurar o seu Combo Box para mais de uma coluna. Lembrando que se aparecer essa mensagem, você habilita o conteúdo das macros. Vamos abrir o editor VBA com o atalho Alt F11 e vamos fechar aqui para a gente ter um visual mais limpo. Pressionar Ctrl R e dar 2 cliques no nosso formulário. Então, o que acontece? Ó, eu vou colocar aqui um controle Label. Então, vou vir aqui na caixa de ferramentas. Aqui, ó, eu falei que o único meio de acessar a caixa de ferramentas era pelo menu Exibir e Caixa de Ferramentas. Mas aqui também tem, ó, esse martelinho com uma chavezinha, logo aqui acima do formulário. Clicando aqui, ele abre a janela de ferramentas também. Eu acabei esquecendo desse detalhe. Então, vou pegar aqui a Label, que é o rótulo, adicionar aqui e vou pressionar F4, vou alterar a propriedade Caption dela para descrição. Uma propriedade interessante também que você pode alterar é a propriedade AutoSize. Altera aqui para verdadeiro, true, certo? E à medida que você vai escrevendo aqui, olha aqui, ó, que ele vai automaticamente aumentando o tamanho da label, ó. Descrição do produto. Só que aqui nesse caso não é interessante, no caso da label, porque ele aumenta para baixo, né? Eu queria que ele aumentasse para o lado. Enfim, vamos deixar aqui o produto, diminuir aqui um pouquinho o tamanho. Eu vou segurar aqui essa label, pressionar sobre ela, segurar Ctrl e vou arrastar para a direita. Dessa forma ele vai criar uma cópia da label. Vou alterar aqui o valor, o caption para valor de compra. Vou segurar novamente Ctrl e vou arrastar mais uma vez para a direita. E vou alterar aqui o caption, que é o texto, né, que vai ser exibido, para valor de venda. E aqui no meu Combo Box, eu vou querer mais duas colunas. Para isso, eu vou adicionar aqui, né? Na verdade, eu não vou adicionar para isso. Eu vou adicionar os textbox para depois, quando eu selecionar, ele automaticamente preencher os valores aqui com os dados selecionados. Eu vou fazer isso na próxima aula. Enfim, eu vou deixar para adicionar os textbox na próxima aula, então. O meu Combo Box, para eu dizer que ele vai ter mais de uma coluna, eu preciso vir aqui na propriedade Column Count e alterar esse valor, que por padrão é 1. Eu vou colocar a quantidade de colunas que eu quero. Então, eu quero 3 colunas. Altero aqui para 3, certo? Agora, como adicionar essas colunas? Porque se eu abrir aqui, ó, e abrir, perceba que ele vai ter aqui somente a minha primeira informação, não tem mais. Então, eu preciso adicionar esses valores. Eu vou vir aqui no módulo, mod produto, e vou fazer o seguinte. Todo controle Combo Box, para você adicionar uma segunda coluna, primeiro você precisa definir a propriedade Column Count com a quantidade que você quer, certo? Esse add item adiciona na primeira coluna, tá? Então, aqui no add item, somente adiciona na primeira coluna, ok? Para adicionar na segunda coluna, você vai fazer assim, ó, ponto list, abrir parênteses. Aqui ele está te perguntando qual é o índice da linha. O índice da primeira linha sempre vai ser 0. Aprende isso, tá? Os índices, o primeiro índice em programação sempre é o 0. Então, aqui é importante você saber, tá? Então, eu vou pegar aqui na primeira linha que tem o índice 0. Qual é a coluna que você quer agora? A coluna é a mesma coisa. A primeira coluna, o índice é 0, tá? O índice é 0. Só que o add item já é a primeira coluna. Então, o add item é o 0. O list item, para você adicionar na segunda coluna, você vai ter que passar aqui o índice 1. Eu não sei se ficou claro. Deixa eu fazer aqui na planilha que eu acho que você vai entender. Aqui, ó, eu tenho aqui, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó, produto, compra e
venda. Então, essa primeira célula, que é a primeira linha, ela é o índice 0, 0, 0. Por que 0, 0? Porque ela está na primeira linha, na primeira coluna e na primeira linha. Aqui embaixo seria o índice 1, 0. Por quê? Está na segunda linha, que tem o índice 1, na coluna 0. Aqui seria 2,0, certo? Aqui seria 0,1, aqui vai ser 1,1, 2,1, 3,1, entendeu? O caso aqui vai ser o número da coluna e o lado de esquerdo vai ser o número da linha, começando no 0, tá? Como a coluna começa no 0, então essa vai ser a coluna 0, ó, a primeira coluna. E já aqui, que é a segunda coluna, vai ser a coluna 1. Aqui seria a coluna 2, então ficaria do mesmo jeito aqui, ó, só que no lugar do 1 aqui seria 2, dessa forma aqui, ó, entendeu? Então, esse é o índice na programação, tá? Decora isso daqui, que é importante você saber disso daqui, não só no Excel, mas em toda a programação. Índices começam do 0. Então, deixa eu apagar essas informações aqui, para a gente voltar nos nossos códigos. Então, na coluna 2, que tem o índice 1, na linha 0, na primeira linha, eu quero colocar, por exemplo, o valor de 30. Aí eu vou colocar aqui agora uma outra coluna. Então, ó, na linha 0, que é a primeira linha, porém na terceira coluna, que tem o índice 2. Vou colocar que vai ser igual a 25. Deixa eu colocar aqui, vírgula, 00. Vamos dar um F5 aqui no formulário, tem que estar aqui no formulário, tá? F5, quando a gente abrir, ó, tá aqui, lápis 30, 25. Coluna 0, primeira coluna, coluna 1, segunda coluna, coluna 2, terceira coluna, linha 0, primeira linha, e assim sucessivamente. Então, vamos fechar aqui, vamos continuar aqui os nossos códigos. Para a gente conseguir agora, basta a gente copiar, colar, deixa eu colocar aqui, depois a gente altera. Fazer aqui. E aqui vai ser o próximo aqui, que é o do livro. Depois vai ser o estojo aqui. Então, como a gente faz agora, ó? Aqui eu sei que é a primeira linha. Agora, basta eu trocar. Aqui vai ser a linha 1, a linha 2, que no caso é a terceira, a linha 4, que no caso é a 3, a quinta linha, que no caso é o índice 4, e a sexta linha, que no caso é o índice 5. Vamos só alterar esses valores aqui para não ficar igual. Vamos colocar 40, 35, 50, 45, 60, 55, 70, 65. E aqui vamos colocar 80, 75, só mesmo para não ficar igual, tá? Então, vamos vir aqui no formulário novamente, executar, dar um F5, ao abrir, tá aqui ó, as nossas informações. Então, na próxima aula eu vou te mostrar como ocultar essas colunas aqui, e quando eu selecionar um item, ele automaticamente pegar o valor da conta, valor da compra e o valor da venda. Então, é isso aí que eu queria mostrar nessa aula. Se você tiver dúvida, não deixe de perguntar, que eu estou aqui para te ajudar.